Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das perguntas mais antigas e talvez mais importantes que a gente já se fez. Pois é, será que estamos sozinhos no universo? Essa é a pergunta que move cientistas, filósofos, sonhadores e que hoje alimenta um dos projetos científicos mais impressionantes da história. Só que a busca por vida extraterrestre hoje em dia não é só sobre construir telescópios maiores. É, na verdade, sobre encarar um desafio de dados de uma escala, de uma escala cósmica. Se liga nesse número: 5 terabits por segundo. Para a gente ter uma noção do que é isso, é o equivalente a você baixar mais de 100 filmes em altíssima definição a cada segundo. É uma loucura. E essa é a quantidade de dados que só um dos telescópios do projeto, o Meerkat, lá na África do Sul, gera. É um verdadeiro tsunami de informação vindo direto das estrelas. E aí que tá o grande mistério. A gente está literalmente se afogando num oceano de dados. Em algum lugar no meio de todo esse ruído, de toda essa estática cósmica, pode estar escondido o sinal que vai mudar a história da humanidade. Mas como é que se acha uma agulha num palheiro do tamanho da galáxia? Para um ser humano, é simplesmente impossível. E é exatamente para resolver esse problema que existe o projeto Breakthrough Listen. Pensa nele como o maior esforço que a gente já fez para encontrar vida inteligente fora da Terra. Eles usam os maiores radiotelescópios do planeta para varrer milhões de estrelas e até galáxias inteiras. O grande desafio deles é conseguir separar o que pode ser um sinal tecnológico de outra civilização do ruído natural do universo e, claro, da nossa própria bagunça de sinais de rádio aqui da Terra. Ok, então, se a gente tem essa avalanche de dados de rádio, como é que se analisa isso? A resposta foi uma sacada genial. Já que é impossível para um ser humano ouvir tudo isso, os cientistas arrumaram um jeito de fazer a gente ver esses dados. E a peça-chave dessa mágica se chama espectrograma. Pensa nele como se fosse a impressão digital de um som. Ele pega aquele monte de dados de rádio, que é basicamente uma linha que varia com o tempo, e transforma numa imagem. Uma imagem que mostra a força do sinal em cada frequência ao longo do tempo. É esse passo que transforma o som em algo que um computador pode de fato enxergar. E olha só que incrível essa imagem. Na parte A, a gente vê o sinal bruto. Parece, sei lá, chiado de TV antiga, ruído puro. Mas aí, na imagem B, são exatamente os mesmos dados, só que transformados num espectrograma. E de repente, bum! Um padrão claro, organizado, aparece no meio da bagunça. É como acender a luz num quarto que você achava que estava vazio. Agora, para encontrar uma tecnoassinatura, quer dizer, um sinal que só uma tecnologia poderia criar, a inteligência artificial precisa primeiro aprender o que procurar. É como ensinar uma criança a reconhecer um gato. Você mostra várias fotos de gatos. Aqui, à esquerda, a gente vê sinais reais captados pelos telescópios, de tudo quanto é tipo. E à direita, sinais simulados, criados pelos cientistas para ensinar o computador, olha, é esse tipo de padrão aqui que a gente está caçando. Beleza, então. Com os dados transformados em imagens e a máquina já treinada com milhares de exemplos, o palco está pronto para o nosso detetive entrar em ação. A inteligência artificial. A única ferramenta que a gente tem que é capaz de desvendar esse mistério. E aqui está o pulo do gato. A diferença entre o jeito antigo e o jeito novo de procurar. O método clássico era todo engessado. Ele usava fórmulas matemáticas para procurar por padrões muito específicos, tipo, procure por linhas retas. Se o sinal fosse um pouco diferente, já era, ele não via. Já a abordagem nova com as redes neurais é outra história. Ela aprende com os exemplos, exatamente como a gente aprende a reconhecer um rosto numa multidão. Ela é flexível e consegue achar coisas que a gente nem sabia que deveria estar procurando. Era assim que o método antigo funcionava. Esse gráfico mostra ele tentando organizar 200 mil sinais em caixinhas, tipo, isso aqui parece radar, isso aqui parece comunicação de satélite, tudo baseado em características matemáticas. Ajudava a organizar a casa, mas era muito limitado para achar algo realmente alienígena. Agora, bem-vindo ao cérebro da nova operação. Calma, não se assusta com esse diagrama. Pensa nele como a planta de um cérebro digital super especializado. Cada bloquinho desses é uma camada de neurônios artificiais que aprende a reconhecer padrões. A primeira camada vê linhas simples, a próxima vê formas, a outra vê texturas e assim por diante. É essa profundidade toda que permite que a IA veja diferenças super sutis que o olho humano jamais perceberia. E aí, pessoal, uma pausa rápida. Se vocês estão curtindo essa viagem, por favor, compartilhem o canal com os amigos e deixem aquele like que ajuda demais a gente a continuar produzindo. Valeu!
E é aqui que a história fica boa de verdade, porque esse novo detetive de IA foi chamado para fazer uma coisa muito específica: reabrir um caso antigo, um arquivo de dados que todo mundo já tinha dado como encerrado, sem nada de interessante. E ele encontrou um fantasma na máquina. Vamos entender o cenário. Em 2017, os cientistas usaram as técnicas antigas para analisar uma quantidade absurda de dados, 150 terabytes, vindo de 820 estrelas aqui perto. O resultado? Nada. O relatório final foi desprovido de sinais interessantes. Fim da história. Caso arquivado. Só que não. A nova IA pegou exatamente esses mesmos dados, aquele arquivo que supostamente estava vazio, e encontrou 8 novos sinais de interesse que ninguém e nenhum algoritmo tinha visto antes. Tá, mas o que esses 8 sinais tinham de tão especial? Eles tinham a assinatura clássica de um sinal artificial. Primeiro, eram de banda estreita. Imagina o rádio do seu carro. Cada estação ocupa um espacinho bem pequeno no dial. Fenômenos naturais, como uma estrela, fazem barulho em quase todas as estações ao mesmo tempo. Esses sinais eram superfocários. Segundo, eles tinham uma taxa de deriva. Isso só quer dizer que a frequência deles mudava um pouquinho com o tempo, o que acontece quando a fonte do sinal está se movendo em relação à Terra. E terceiro, o mais importante de tudo. O sinal só aparecia quando o telescópio estava apontado para a estrela-alvo. Quando o telescópio se movia um pouquinho para o lado, o sinal sumia. Essa é a prova final de que não era uma interferência do nosso vizinho aqui na Terra. Essa descoberta foi muito mais do que só achar 8 sinais. Foi a prova de que um método funciona. E essa prova está agora turbinando a busca inteira, tirando ela da análise lenta feita depois da coleta e levando para um novo patamar, a descoberta em tempo real. E essa tabela aqui resume o tamanho do salto que a gente deu. Antes, a análise era lenta offline. Agora, com a ajuda de gigantes da tecnologia como a NVIDIA e suas plataformas de computação, a detecção é automática em tempo real. A gente dobrou a capacidade de processar dados e o escopo da busca, o escopo saltou de 820 estrelas para 1 milhão de estrelas. É uma era completamente nova na busca. E é fundamental entender uma coisa: o impacto dessa tecnologia vai muito além de procurar por ETs. Essa nova forma de usar IA para encontrar padrões em dados gigantescos está revolucionando a ciência como um todo, da pesquisa genética ao estudo das mudanças climáticas. É uma nova ferramenta para a descoberta científica. Ponto. Com a busca acelerando nesse ritmo, a pergunta talvez não seja mais se a gente vai encontrar algo, mas quando e o quê. E aí eu jogo a pergunta para vocês. O que vocês acham que a gente encontra primeiro? Sinais de vida microbiana, mais simples, em algum planeta, ou um sinal claro de uma civilização tecnológica? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.